O tema figuras de linguagem é um dos mais cobrados em provas. Já te garanto que não é um assunto complicado e tem a ver com a capacidade de interpretação de texto. As figuras de linguagem são recursos linguísticos para tornar a linguagem mais expressiva. Então, hoje, você vai aprender quais são as principais figuras de linguagem mais cobradas em provas de vestibulares e concursos. Fique comigo até o final da aula para compreender a matéria perfeitamente, ok? Seja bem-vindo ao canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz e hoje eu vou te ensinar tudo sobre as figuras de linguagem de um jeito bem simples e fácil. Se você gostou do tema da aula, por favor, deixe o seu like porque é muito importante e, claro, inscreva-se no canal também para receber aulas de português e dicas de estudo, combinado? Já te aviso que nós temos muitas figuras de linguagem, então eu vou te passar as mais cobradas para você se preparar, ok? Bom, vamos começar então. Existem dois conceitos fundamentais que precisamos revisar. São eles: denotação e conotação. A conotação diz respeito às expressões no sentido figurado. Por exemplo, o carro voava pela rua. Bom, o carro não voa, claro, mas a gente entende que quer dizer que o carro estava correndo muito rápido. Já a denotação remete às palavras no sentido literal, ou seja, apresentam um significado original do dicionário. Por exemplo, o pássaro voava pelo céu. De fato, o pássaro voava, é o sentido real. Então, vamos começar. Metáfora. Ocorre quando se faz uma comparação sem utilizar expressões que indiquem que uma comparação está sendo feita. Ou seja, não temos palavras como parece, tanto quanto, como. É uma comparação implícita. A metáfora é, provavelmente, a figura de linguagem que mais utilizamos no nosso dia a dia. Por exemplo, você tem uma pedra dentro do peito. No caso, quer dizer que a pessoa tem um coração tão duro quanto uma pedra. A pessoa é insensível, né? E olha só um detalhe interessante. Na frase, eu estou afirmando, não comparando. Agora, temos uma figura de linguagem que indica essa comparação. Pois é, o nome é justamente comparação. A comparação remete à ação de atribuir semelhanças. Aí sim, é comum utilizar termos como assim, igual, como, que nem, tal qual, assim como. O motorista é lento como uma tartaruga. Note que agora sim eu estou comparando. Metonímia. Substituição de um termo por outro, desde que exista uma relação entre eles. Meu irmão comeu o prato todo. Ou seja, prato substitui comida. Mesmo eu falando que meu irmão comeu o prato todo, você não imagina comendo literalmente o prato, e sim a comida dentro do prato. Sinestesia. Combinação de dois ou mais sentidos, ou seja, visão, olfato, audição, paladar e tato. O perfume é doce. Nessa frase eu misturo olfato e paladar. Catacrese. Empregada para denominar algo que não tem um significado específico. Por exemplo, o marceneiro consertou o pé da mesa. Veja só, não existe um termo específico para designar essa parte da mesa, né? Nós realmente chamamos de pé da mesa, ou seja, a palavra pé é um empréstimo. Então temos aí um bom exemplo de catacrese. Hipérbole. Corresponde ao uso intencional de expressões exageradas. Por exemplo, estou te esperando há séculos. Há séculos é um exagero, claro. Ninguém fica esperando há séculos de verdade. Outros exemplos que a gente vê muito por aí. Morrer de rir. Estou morrendo de sede.
já te falei 1 milhão de vezes. Enfim, são expressões exageradas. Eufemismo ocorre quando se utiliza expressões para amenizar uma ideia agressiva ou desagradável. Por exemplo, ele acabou batendo as botas. Bater as botas é o mesmo que morrer, certo? Mas é uma forma de dizer sem ser muito agressivo. Ironia sugere o contrário do que se afirma. A ironia depende muito de um contexto e também é uma figura de linguagem muito utilizada. Por exemplo, sempre delicada, derruba tudo que encontra pelo caminho. É claramente uma ironia. Antítese, oposição entre palavras, expressões ou ideias. Por exemplo, o ódio e o amor andam de mãos dadas. Ódio e amor apresentam uma oposição, né? São ideias contrárias. Paradoxo. Trata-se de ideias que demonstram falta de coerência, ou seja, as expressões se anulam. Por exemplo, estamos vivendo uma guerra pacífica. Guerra e pacífica são palavras que se anulam. Prosopopeia ou personificação consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais. Por exemplo, as árvores pedem socorro. Sabemos que árvores não pedem socorro, ou seja, temos um caso de prosopopeia. Onomatopeia indica a reprodução de ruídos ou sons. Por exemplo, o meu coração faz tum-tum-tum. O que eu quero dizer é que o meu coração está batendo. Esse tum-tum-tum é a reprodução dos sons. Aliteração ocorre por meio da repetição de consoantes ou sílabas. Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Nós temos a repetição da letra R, indicando a aliteração. Assonância ocorre por meio da repetição de vogais. Abra suas asas, solte suas feras, caia na gandaia, entre nessa festa. Note quantas vezes a vogal A aparece. Atenção para não confundir, viu? Aliteração, repetição de consoantes. Assonância, repetição de vogais. Paronomásia, palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia, entretanto diferem no sentido. Por exemplo, o docente aplicou a prova essa tarde para os discentes. Elipse é a omissão de um termo na sentença sem haver dano de sentido. Isso porque o termo omitido fica subentendido pelo contexto. Por exemplo, começamos a estudar há 1 mês. Na frase, nós ficou omitido. Ele fica subentendido pela conjugação do verbo começar. Hipérbato ou inversão é caracterizado pela inversão da ordem direta dos termos da oração, segundo a construção sintática usual da língua: sujeito mais predicado mais complemento. Por exemplo, triste estava João. Neste caso, o estado do sujeito surge antes do nome João, que na construção sintática usual seria João estava triste. Pleonasmo consiste na repetição de palavras que possuem o mesmo significado ou apresentam a mesma ideia. O pleonasmo é muito comum, mas a menos que a intenção seja literária, deve ser evitado. Por exemplo, subir para cima, repetir de novo, acabamento final. Se eu vou subir, é claro que é para cima, não tem como ser para baixo. Se eu vou repetir, é claro que será de novo. E se é acabamento, é claro que é final. Assíndeto consiste na supressão dos conectivos coordenativos. A lista de compras não acabava mais. Frutas, legumes, verduras, enlatados, massas. Note que no final da frase eu ocultei a conjunção e.
Polissíndeto consiste na repetição enfática dos conectivos entre diferentes orações. Os conectivos mais usados são e, nem e ou. Por exemplo, quem me dera poder me divertir novamente e passear, e sair, e viajar, e rir, e amar. Repare agora na quantidade de e. A anáfora caracteriza-se pela repetição de uma mesma palavra ou expressão no início de frases ou em versos consecutivos. Por exemplo, se eu amasse, se eu chorasse, se eu perdoasse. Repare a repetição de se. É simplesmente anáfora, a repetição da palavra ou expressão. Como eu falei, essas são as figuras de linguagem mais cobradas nas provas. Eu sei que já são muitas, então eu recomendo que você assista a aula mais de uma vez para gravar todas as figuras de linguagem, ok? Se você gostou da aula, deixe o seu like, é muito importante para mim e me motiva a continuar gravando aulas para você aprender mais. Inscreva-se no canal para receber aulas de português e dicas de estudo e, claro, ative o sininho de notificações. Siga @português sem enrolação no Instagram também para receber dicas por lá, combinado? Então, até a próxima aula. Tchau!